Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pintar Podcast. Hoje com dois pessoal da elétrica. Com a palavra o Rufino aí agora. Pessoal, veja só, como sempre eu falei aqui, que o Pintar Podcast é assunto relacionado à construção civil. Ele abre um leque grande dos profissionais que atuam na área, tá? E nós já trouxe vários profissionais para cá, mas hoje nós estamos com essas duas feras, que é o Lucas e o Rafael, os dois eletricistas, profissionais topados, e hoje nós vamos bater um papo com eles aqui. Ô Rafael, fala aí, fale para aqui, para a câmera aqui, como foi sua trajetória, como você iniciou. Há quanto tempo vocês se conhecem? Como é que tá no mercado? Falem de dicas pro pessoal, proteção também contra a elétrica em caso de um curto-circuito. Pronto, tranquilo. É prazer, né, tá aqui fazendo parte desse projeto, junto aqui também com o Lucas, um parceiro que a gente sempre trabalha junto. Inclusive ontem, né, a gente tava trabalhando junto e assim, realmente é muito importante essa parceria. Meu nome é Rafael, né, como vocês falaram, eh, só na parte elétrica mesmo, eu estou há 10 anos. Eu já trabalhei em ONG, já trabalhei em outras empresas, já trabalhei no Senai antes de vir para a parte elétrica. Foi quando depois eu decidi que realmente eu queria trabalhar com elétrica, queria trabalhar para mim. Não queria mais trabalhar em empresas, apesar, por exemplo, do Senai, o tempo que eu trabalhei no Senai foi realmente muito bom, não tenho o que falar, e foi um aprendizado muito grande. Mas, assim, trabalho com elétrica, a gente, ao longo desse tempo, vem fazendo cursos, né, de formação, sempre se aperfeiçoando, sempre buscando coisas novas, que isso é importante, né? Então, assim, é uma área que realmente eu gosto muito, é uma área que eu me dedico para fazer o trabalho muito, assim, muito o melhor que eu posso, né? E tive o prazer de encontrar o Lucas, um parceiro que a gente trabalha junto, né? A gente tem esse mesmo pensamento. Então, realmente é uma área que eu gosto muito de trabalhar e estamos seguindo aí. Ô Rafael, mas vocês e o Lucas são, trabalham, assim, parceria, sócio, ou cada um faz o seu projeto, cada um tem os seus clientes? Isso. O Lucas, né, ele tem a empresa dele, eu tenho a minha empresa, e sempre que a gente tem uma oportunidade, às vezes a gente pega um serviço maior, ou às vezes a gente pega um serviço que a gente precisa dar um andamento maior, a gente se junta, né? Então, ontem mesmo a gente estava na casa, né, de um cliente e a gente estava fazendo serviços ali parecidos, né? Então, a gente às vezes se junta para poder realizar esse serviço. Bacana essa parceria de vocês, né? Mas é muito, muito bom, porque às vezes uma coisa, eu não sei assim, esse pensamento, mas às vezes o pessoal acha assim, o fulano é eletricista, ele é meu concorrente, é meu inimigo, quando na verdade não é, Isso, né? né? Eu acho que é Perfeito. uma parceria, a mesma coisa, por exemplo, o pintor, né? Tem outros pintores, você pode aprender, você pode dividir ali um serviço, você pode se ajudar, pode aprender, pode ensinar, né? Então, eu acredito que o importante não é ver o outro profissional como um inimigo, como um concorrente, Eu acho, mas como um eu parceiro. acho que assim, que no meio da pintura é um pouco diferente da elétrica. Eu acho que às vezes não se bate. Eu e o Rufino, a gente já tem um tempo junto, a gente já falou isso aqui outras vezes. Só que ele saiu na frente nesse leque de, vou tomar a frente e vou buscar os meus serviços, né? E através dele, ele me incentivou a fazer a mesma coisa, né? E assim, eu sou grato a ele por muita coisa que a gente já passou junto. Mas só que na pintura em si tem meio que um conflito muito isso. Eu não falo por mim e por ele, falo mais por outros parceiros que não unem a classe. Mas às vezes Não une a tem esse classe. pensamento, né? Mas não por mim e por ele, porque ele já falou várias vezes, gente, velho, preço de serviço tal é X, não diminua, não menospreze sua mão de obra. E, e a gente não consegue, velho. O pintor é, é muito diferente. E parabéns pela sua parceria e continue assim.
E o Lucas? O Lucas, eu conheci o Lucas, já foi. Foi lá no Laguna, foi, Lucas? Foi. Lá na casa do vaqueiro, Mano Vato, né? Rapaz, vai dar E- spoiler aí de qual foi a casa que o cara fez, pô. E, e, e o Lucas, o conhecimento com o Lucas agregou muito, né? Sempre eu estou indicando o Lucas para meus clientes, a confiança também, né? Mas fala aí, Lucas, como foi que você entrou nessa área da elétrica? Porque o Rafael, ele já fez outros cursos, já fez, atuou na outra área, né? Quando eu conheci o Rafael, eu fiz no começo, né? Quando eu fiz a parte elétrica, quis fazer o curso, Você eu fez o curso o quê? No Senai? fui no Senai. Foi pro Rafael, junto com o Rafael, não? Junto com, Ele tipo, era seu instrutor, como é que fala? não, quando eu cheguei lá a fazer, ele também tava fazendo um curso O junto. mesmo. Mesmo, aí daí a gente conseguiu comunicando, né, um com o outro, começou a entender, compreender a situação lá, como ele é bom, ele já foi professor, ele sabe conversar. Aí beleza. Mas a sua trajetória, assim, a sua trajetória, nervoso, ele a tá sua nervoso. trajetória na elétrica, você só teve essa de profissão elétrica ou você, antes da elétrica, você fazia outra atividade? Quando eu comecei com 16 anos, né, aí nas obras, De ajudante, né? de ajudante, eu digo, Profissional foi ajudante. Não tem Ma- como, mas né? eu fui ajudante de pedreiro, né? Eu disse, eu Aham. quero A gente trabalhar, também já trabalhou desde eu antes quero de trabalhar de ajudante de pedreiro. Aí quero estar trabalhando viajando. Aí automaticamente, aí o meu tio tinha uma empresa nesse tempo nas escolas da Dilma, né? Que ele, antigamente. Aí a gente começou a viajar e trabalhar. Aí no tempo tava chovendo. Aí meu tio me botou uma bota e eu ficava andando engatinhando, igual um bebê andando na lama. Aí, Mas querendo trabalhar, né? Querendo é, aprender para seguir em aí frente. praticamente, aí eu consegui, aí fui um dia, aí botando massa pro hospedeiro lá, aí quando foi no outro dia ele botou pra cavar um buraco, já tava 1 metro por metro, oxe, fundura da pega, aí eu peguei e comecei a cavar, aí comecei a passar mal, com dor de Então cabeça, você não se deu bem que trabalhando de servente, não, de pedreiro, né? aí ele pegou, eu disse, ô, tô aguentando não, aí ele disse, ó, você trouxe caderno, trouxe um lápis, eu disse, trouxe não, ele... Então, vá pra casa, amanhã eu vou trazer um caderno, aí eu só coloquei aí pra você, só pra testar você. Você vai trabalhar aqui de almoxarifada. Aí quando foi no outro dia, eu comecei a assinar o nome dos pessoal, quem chegava, ferramenta, materiais. Aí comecei a fazer a medição de areia. Aí assim foi, depois foi passando um tempo. Aí foi aí que eu peguei e comecei. Não quis mais trabalhar. Se eu quero trabalhar no canto fixo, que eu queria estudar, pá. Aí comecei a. Aí meu tio, ó, Lucas, vamos trabalhar comigo. Aí todo mundo saiu da empresa. Aí eu peguei e fui pra trabalhar junto com ele daqui 2 anos, daqui 2 meses. Ó, daqui 2 meses eu abro um restaurante, aí você vai. Mas você já foi trabalhar no restaurante ou de elétrica? De elétrica. Na, na, pa- Na é, parte elétrica. na parte de. Não, de entregador de moto. Aham. Aí no resumo, aconteceram as coisas. Depois vocês. Bora, mas pode dar continuidade. Hein? Aqui Aí, não. aí eu saí desse restaurante e fui trabalhar na parte elétrica, de ajudante. Aí foi aí que voltei de novo a trabalhar em obra, viajando na parte de elétrica agora, de ajudante. Aí eu passei um mês e já o eletricista começou a me ensinar e eu no instante eu peguei o macete. Aí tinha um ajudante lá que tava mais de já 1 ano. Então você desenrolou melhor do que o outro. Foi. Aí no instante eu desenvolvi, com 2 meses, eu já comecei a compreender a situação, aí eu comecei a ver a montagem de quadro, aí comecei a ficar com bastante dúvida. Aí foi aí que eu peguei e fiz o curso. Eu vou fazer o curso, eu paguei o curso, aí pedi meu tio para passar no cartão. Aí ele pegou e passou em 10 vezes. Aí foi necessário um investimento, né? Foi. Investiu, passou no cartão 10 vezes, mas valeu a pena, né? Hoje Isso. você tá tendo Hoje, aí eu retorno. comecei, primeiro dia, tipo, hoje é o dia da aula, né? Aí automaticamente um rapaz já me indicou pra fazer serviço em uma galeria bem grande. Aí ele disse, ô Lucas, você cobra quanto pra mim?
Aí valeu a pena, tá vendo? Você cobra quanto pra. Você cobra quanto pra fazer uns pontos que eu preciso aqui? Eu disse, ó, eu cobro 150, 120. Mas vocês cobram é, o quê? É por ponto, Ponto. cada Não, ponto porque nesse criado. tempo, como eu ia estudar, ia ter que fazer. Eu faço o quê? Bota e multa. Quando eu fui. Ele perguntou, Lucas, você cobra quanto? Aí eu disse, ó, eu cobro 120, que naquele tempo era o quê? 10 anos atrás. Aí ele, Uns 400 conto hoje. aí ele disse, ó, beleza, ó, tem isso aqui pra fazer. Aí eu fechei com ele, sendo que eu fechei pra trabalhar Em só até diária. meio-dia. Isso, na diária, como eu tava começando e eu tava fazendo o curso, aí eu disse, ó, eu só vou conseguir vir só até meio-dia e meio-dia eu vou ter que sair. Ele, tá certo. Aí combinei com ele, aí comecei a fazer o curso, fazia o serviço dele, ele disse, rapaz, ó, já passou 3 eletricistas aqui, eu pedi pra ele fazer isso, isso e isso, e ele disse que não tinha como fazer isso. Você chegou, eu pedi, você fez do jeito que eu precisei E deu certo. e deu certo, e fez o serviço certo, entendeu? Não fez gambiarra, foi de acordo com ele pediu. Aí foi. Aí uma coisa que eu achei muito interessante, que eu fiquei trabalhando e automaticamente já pagando O o curso. curso. Então foi muito bom. Foi. E o que eu fiquei muito. Que eu foquei mais, né? Tipo, de aprender no curso, que eu tinha. As dúvidas que eu tinha era o quê? Por que esse disjuntor? Por que esse fio tem que ser nesse disjuntor? Por que esse tem o DR? Para que serve o DR? Para que serve o DPS? E essas dúvidas que deu vontade, aquela vontade de fazer o curso e compreender aquela situação. Porque, Curiosidade. eu sabia montar um quadro, agora, por que aquele disjuntor? Aí ficou, Pra montar um quadro parece mais o quê? Um quebra-cabeça, né? A pessoa vai rapaz, montando. hoje, pra mim, assim, Faz de olho fechado. não é que faz de olho fechado, mas eu crio como fosse uma arte, uma obra de arte. Todos os quadros, pra mim, é uma obra de arte. Eu tento deixar ele parecer Perfeito. Cada um bem detalhoso. E hoje, assim, pra vocês, o que é que agrega numa obra? O que é que faz a obra andar conforme vocês querem, pra vocês produzirem mais, fazer um acabamento melhor, com segurança e com qualidade também? Qual dica vocês podem dar para Eu acho que na questão de obra, assim, tem muito uma questão quando você vai pro padrão, né? Porque a gente pode pegar, por exemplo, um restaurante, sei lá, uma padaria, uma hamburgueria, ou uma casa onde a gente tem uma liberdade, né, de fazer um projeto realmente robusto, um projeto que atenda os clientes, né? E tem outras coisas que o pessoal é meio limitado, às vezes não quer investir tanto, não quer fazer da forma que a gente apresenta, né? Mas assim, a gente não pode abrir mão da segurança. Como o Lucas falou, quando a gente monta um quadro, a gente está colocando ali a nossa experiência e sabendo a importância daquilo ali para proteger o cliente, né? Seja o estabelecimento comercial, como a gente vê as coisas por aí. Então, quando a gente às vezes vai fazer até uma manutenção, a gente vê os erros, a gente é meio que assim, perfeccionista? a gente chega nos cantos e já Já vai olhando, né? olhando Não como é é que tá o diferente, não. quadro É, e tal, como é que tá as coisas, né? Então, assim, quando a gente pega uma obra e a gente realmente consegue usar os materiais lá que a gente precisa, disjuntor, DR, enfim, aí realmente é muito, muito bom, né, Lucas? Porque é como o Lucas falou, é realmente quando a gente monta um quadro, no final a gente vai lá, tá passando os cabos, tá colocando disjuntores, o pessoal vê aquele monte de fio, né? Aí nem imagina, mas depois que a gente termina de montar, realmente é uma coisa ali que a gente dá meio que a vida, o coração ali, para realmente ficar uma coisa muito, muito bem feita, né? Então, sim. é satisfatório quando a gente termina uma obra, que a gente vê a importância e a gente pode garantir ali o nosso trabalho, porque já imagina ter um problema, sei lá, de um curto-circuito, um incêndio, alguma coisa por algo que a gente poderia evitar, né? Eu fui fazer um orçamento lá no Laguna que uma sala pegou fogo através de uma tomada, uma sala de escritório. O que pode ser feito para evitar esse tipo de situação? Uma das coisas mais importantes, né,
porque assim, às vezes as pessoas não entendem bem, mas o disjuntor, a função dele é proteger o fio. Aquele fio lá que está chegando no disjuntor, que está indo para o ar-condicionado, que está indo lá para uma cafeteira, enfim, ele vai proteger aquele fio. Basicamente, a função do disjuntor é isso. Ele não vai proteger ninguém de levar choque. No caso de um curto-circuito, era para ter desarmado o disjuntor e não Isolado isolado, enfim. Quando a gente coloca um IDR, que ele é um pouco maior, ele já é obrigatório em algumas áreas. Por exemplo, chuveiro, piscina, iluminação de jardim, algumas coisas lá que, por exemplo, que tem algum contato com água, ou pode ter contato com água, né? Então, por exemplo, a pessoa tem uma cozinha. Na cozinha, a cozinha parou de funcionar, né? Aí, quando a gente vai lá, que a gente investiga, às vezes é a geladeira que ela está com algum problema ali, algum defeito, e esse disjuntor, esse DR, né, ele desarma. Entendi. Então, isso é muito importante. Só que cozinha, área de serviço, como eu já falei, né? Só que tem pessoas que, às vezes, por questão de Financeira. economizar financeira, não quer colocar. E aí é meio que complicado isso, às vezes tem até uma polêmica, como você falou. Por quê? Porque a pessoa diz assim: rapaz, se é para fazer, mas o cliente não quer gastar, eu faço. Só que pode acontecer de, por exemplo, um equipamento desse, uma geladeira, um fogão, ele dá choque. E uma máquina de lavar, enfim. Aí você fez uma reforma. Você não colocou o DR porque a pessoa queria economizar lá, né? Aí a pessoa vai estar lá lavando a roupa, bota a mão na máquina, leva um choque e morre. E aí, como é que fica? Ô, Rafael, essa questão aí, quem é que, por exemplo, se você faz um serviço, o serviço de elétrica da casa toda, né? Aí se acontecer um caso desse, aí quem é que o dono da casa pode sancionar você em perante a lei para você custear o Sim, sim. prejuízo? Tem duas formas que a gente trabalha. Dependendo da obra, a gente segue um projeto, que é um projeto elétrico, né? Tem um engenheiro eletricista, geralmente em algumas obras maiores, e em outras obras menores a gente fica responsável. A NR, né? Tem a NR10, questão de segurança, e tem a NBR 5410, que é tipo uma lei, como se fosse uma lei do eletricista, por exemplo. Então, quando a gente faz as instalações, a gente está seguindo aquela lei. Se o cliente diz assim, olha, eu não quero colocar um IDR lá na minha cozinha porque é caro, é R$ 150, né? Um disjuntor é R$ 8. Então, eu não quero colocar, ia ser colocado lá 3. Aí o eletricista diz, não tá certo. Você não quer colocar, quer economizar, eu não vou colocar. Aí acontece um acidente desse. O cliente ele vai dizer que não foi eu que disse que não era para colocar. Vai não, vai não. Se de repente uma criança, enfim, ou a pessoa lá, o morador, se acidentar, tiver uma sequela, ele pode colocar a culpa no eletricista. Só que o eletricista ficou sabendo, digamos assim, porque lá na norma está dizendo que é obrigatório, é lei. Aconteceu aquele caso lá em Maragogi, né? Isso. Que morreu duas pessoas, né, lá na pousada, e a justiça, no caso, decidiu que a responsabilidade foi do dono da pousada e do eletricista. Agora, se por exemplo, o eletricista fez alguma coisa ali, que foi mandado ele fazer, e ele viu, ele avaliou que estava errado, que não podia, não era para ele ter feito. Ele diz, olha, infelizmente eu não posso. Mas às vezes, seja por questão financeira, a pessoa está precisando fazer aquele serviço, ou uma pressão lá de quem contratou, a pessoa vai e faz. Mas pode acontecer uma fatalidade dessa. Então, o eletricista ele não pode dizer que não sabia, né? Então, Não isso pode omitir os fatos, hein? pode omitir. Se era para ter usado, uma coisa que a gente encontra também é, por exemplo, fio, né? É cabo, fio pirata. Já aconteceu por exemplo, comprar o material, perceber que era fio pirata e dizer que não ia usar aquilo ali. Muitas vezes a pessoa compra pela internet, né? Compra, Era Economizar. difícil. compra fio Sempre pela tem, hein? internet.
Por exemplo, uma peça que é um rolo de fio assim que é 100 metros. Ele custa na faixa de 2,5, que tem a espessura, né? Mas o de 2,5, que é usado em tomada, ele custa R$ 250 em média, Uma peça. uma peça. Na internet a pessoa acha por 100. Eu tava pesquisando e já encontrei 55. Ó, sabe, 55. se você vai na loja e é 250 e na internet É 55? é 55, alguma coisa dá errada, Tá. né? Por quê? Porque muitas vezes esse cabo é muito fino, ele é de alumínio, ele é tipo pintado, como se fosse só pintado. E aí, você compra um cabo desse como sendo de 2,5, você vai colocar um disjuntor para proteger, aí acontece, por exemplo, esse caso. Pode, uma das causas, né? Pode ser isso. O disjuntor lá estava certo, mas o cabo era pirata. Mas E aí aconteceu nessa questão do disjuntor, vocês montam um quadro. Tem um disjuntor para cada cômodo da casa, nessa situação lá aqui do quarto que pegou fogo, ou tipo, é um disjuntor para sala e cozinha, ou é um específico para cada ponto, Isso. para cada cômodo. É um específico para cada ponto. Tem muita gente que vê o disjuntor, né? Que é a proteção do fio, do cabo. Eles pegam e vê desarmando. O que acontece? Chega outra pessoa, coloca um cabo maior, bota um disjuntor maior, com a potência maior. Aí, se você colocar ali, o disjuntor tá desarmando, ele já tá avisando, ó, tá aquecendo demais, tá passando do limite. Aí você pega e bota um disjuntor maior, então ele não vai fazer mais aquela proteção do cabo. Aí o cabo vai começar a esquentar, pegar Não. fogo e ele não percebe, porque passa a corrente pegando fogo e ele não percebe, aí ele pega e aí começa a tocar fogo na fiação. Acontece muito em chuveiro, né? Isso. O pessoal faz muito porque faz instalação de chuveiro, né? É. Aí às vezes digo, ó, eu quero aumentar o disjuntor do chuveiro porque tá desarmando direto. Mas a questão não é o disjuntor, e sim o fio. Isso, o fio. Pronto, praticamente o que foi que aconteceu em uma casa. Teve um rapaz que eu disse, ó, esse fio é de 6 milímetros, você tá colocando 5 chuveiros aqui e esse fio não tem que ser um de 16 para suportar, A cara. para atender essa parte aqui. Aí ele fala, não, mas vamos deixar esse por enquanto, sei o quê. Beleza. Aí ele, como ele era engenheiro, para mim, mas ó, o certo é Você esse. alertou. Foi, certo é esse. Não, mas no projeto tava assim, tem que ser assim. Mas porque no projeto era bole, né? E não ia ser chuveiro elétrico. Aí ele que mudou, né? Aí foi mudado, mas não mudou a bitola do fio. Aí, beleza, passou pouco tempo, o disjuntor só desarmando, aí a fiação, não trocou o disjuntor, mas a fiação não suportou, pegou fogo. Não. Aí agora tem que colocar o fio certo pra fazer a instalação. Aí, em vez de ter feito a manutenção, o serviço, a instalação corretamente, ele abdicou de fazer uma gambiarra. Isso. E o prejuízo vem depois, né? É. Com certeza. Aí, aí também teve uma situação do... Falei, rapaz. E assim, quando vocês tomam um choque sem querer, como é a reação? Rapaz, É alegria no coração, né? O povo diz que tomar porque- choque é bom pro coração. foi isso que no Já, como verdade- foi o seu primeiro choque que você tomou? Fazer uma polêmica aqui, é verdade, quem toma choque é bom pro coração. Ah, os dois profissionais vão responder agora. Mas a gente conta essa piada, né? Porque assim, a gente muitas vezes a gente vai fazer uma manutenção num local que a gente nunca foi na vida. É tipo assim, como você nunca foi, você não sabe como o projeto é, vocês vão entrar ali num quarto escuro, né? Isso, vai descobrir. Já aconteceu, por exemplo, de chegar num local para fazer uma manutenção, alguma coisa, desligar o disjuntor, porque aí você desliga o disjuntor e, tipo, tá tudo certo. Só que às vezes bate aquele negócio e você diz, não, peraí, deixa eu dar uma olhada. E aí quando você vai colocar o alecrim-perímetro, os testes, enfim, aí ainda tá ligado. Aí diz, "Oxe, eu desliguei aqui, por que que ainda tá Tá ligado?" passando corrente. Aí você vai conversando com o cliente, olha, isso aqui eu desliguei, mas não tá desligando. Tá com algum problema? O que foi que houve? Não, é porque tem um gato. Famoso gato, né? Vocês fazem o famoso gato? Não, Ah. tem Já fizeram, já fizeram. a gente já retirou o gato, agora pra fazer não. Aí tirar vocês tiram. Tem que fazer, vocês...
Mas Não aconselha também. Rapaz, eu não aconselho e nem pretendo nem entender como é que eles fazem, entendeu? Não quer Não saber. procuro saber. Porque é uma coisa assim, é contra a lei, né? E é como eu tô dizendo, se já aconteceu de chegar e desligar a energia, e você, acontece, né? Você desliga a energia, desligou lá, sei lá na entrada, lá no início, então tudo aqui tá desligado, aí você já vai meter a mão. Essa o natural, né? Mas você, por precaução, Segurança. o segurança vai lá e testa e vê que tá ligado ainda, né? Então, assim, é interessante a gente nunca confiar, a gente usar sempre os aparelhos. Mas acontece, às vezes você tá ali, aí, sei lá, uma distração ou alguma coisa que acontece, e aí você leva um choque. Aí eu não, não sei, a gente diz, não, é bom pro coração, mas na verdade, dependendo, não. Só que eu acho que a diferença é porque a gente já tá acostumado, É, né? Então, assim, ou esperando, mas acontece, às vezes a gente dá aquela segurada, né? Toma aquele susto, mas é diferente de uma pessoa, sei lá, que não tem é. preparo, de repente uma pessoa ali que não tá esperando levar um choque, Pratica- ela pode até morrer, né? Praticamente, tipo assim, quando eu não tô com teste, aí eu vou e faço o teste. Tipo, se tá com. Só o teste sem estar com Como teste. é aí que você faz esse teste? Porque é o Não tem essa seguinte. dica não, rapaz. Fala ali pra câmera como é. Como é, Que você Porque é o faz. seguinte, desde o começo, o cara que me ensinou, o rapaz que me ensinou aprender na parte elétrica, né? Ele começou a dizer, ó, Lucas, você quando pegar, você trabalhe sempre como tivesse ligado a energia, mesmo que esteja desligada, você trabalha de forma que tivesse ligado. Como assim? Se eu não, tem dois fios aqui, eu não posso pegar nos dois, só posso pegar em um. Trabalhar de um em um, porque se eu levar um choque em um, o risco de eu sair é mais fácil. Tipo, se eu tocar e A tiver. facilidade de você sair é mais Porque fácil. ele lhe joga. Ele não lhe agarra. Tá. Mas se eu pegar nos dois, Ele segura. eu vou ficar travado e ele vai me segurar, entendeu? E eu tento sair, eu não consigo. O nervo fica preso, aí já era. Não consegue soltar. Isso. Aí só se vir outra pessoa e arrancar, entendeu? Mas se vir tua pessoa, vai segurando em você e vai levar choque. Como Um é? exemplo. Teve uma situação agora recente, não sei se vocês viram, duas crianças jogando bola no portão, o portão deu choque lá e o outro foi e conseguiu te tirar. Um exemplo, se você estiver levando choque e eu não estou isolado, eu estou de bota, mesmo que a energia esteja aqui, ó, passando energia, eu toco aqui, eu não levo choque. Não estou levando, porque a energia só está circulando no meu corpo. Mas se eu tocar aqui, a energia passa aqui e joga para a parede, para o piso. Então, aí, se a criança tá ali, alguém tá agarrado, eu posso pegar ali, pegar nele assim, puxar, que não vai acontecer nada comigo, mas eu tô ciente que eu tô isolado, entendeu? Entendi. Eu tenho que se isolar de alguma forma. Aconteceu um acidente, tipo, o cara pegou um galho, tava cortando, né, a árvore, aí mas foi salvar ele com galho, mas o galho estava verde. Aí como tem circulação de água no galho, Sim. aí a energia passou para ele também. Aí ele não conseguiu retirar o rapaz por conta dessa situação. Então você tem que prestar bastante atenção para não estar sempre isolado. Aí no caso, aquele rapaz, ele tava segurado nos dois fios, foi? Você falou anterior, não. Não, o rapaz estava tipo o que aconteceu no outro, ele estava segurando no fio, o fio pegou nele e ele não, ele estava no chão, não estava de botas, tá descalço, aí a energia ficou circulando no corpo dele, aí ele não teve como sair. É a mesma coisa que eu. Quando eu quero testar um fio, praticamente, eu não estou isolado, a energia está circulando em mim, eu estou isolado. Aí eu pego numa parede que não tá molhada, mas Tá úmida só. isso, só um pouquinho. Aí eu toco aqui, a energia, eu já vejo que esse fio tá com energia. Como é, rapaz? De novo, mais uma vez, olha o pessoal. Estratégia. Isso aí eu não. Mas não aconselho aconselho não. não façam não, viu? Não vamos- façam não isso, vamos pelo fazer amor de esse Deus, caso, tá? não, porque Não, isso mas aí é algo, tipo assim, complicado. que eu tô ciente, como eu falei, né? A parede tá enxuta, mas ela vai dar como passar uma corrente bem fraquinha. Aí Aí, você sabe que o Não fio façam tem... isso em casa, ó. Não porque faça isso o em nosso casa de corpo jeito nenhum. aguenta o quê? 0,3 amperes, aí, que é o que o disjuntor desarma, né? Quando dá De essa... 0 a 100 dá o quê? Aí De é... 0 a 10. Aí você não vai nem Não, responder. é porque é o seguinte, aproveitando esse gancho aí do Lucas, falar de duas situações, né? É até uma dica.
muita gente não tem o IDR em casa. Ele parece o disjuntor, mas ele é um pouquinho mais largo assim, né? Tem dois, inclusive tem dois botões, um de armar ele, de ligar, e um que você faz o teste. Qual, no caso, seria a função do DR, né? Vamos usar aqui uma analogia para a pessoa entender, né? Imagine uma corrida onde as pessoas estão ali, né, circulando, tem, sei lá, tem 20 pessoas, 20 corredores. Aí tem ali a linha de chegada, né? Eles vão lá, dá uma volta, dá duas, dá três, eles estão ali circulando, essas 20 pessoas. Aí eles estão ali, todos chegam na linha de chegada. Se por acaso passar 19 pessoas e uma não chegar, aí o que é que vai fazer? Parar a prova. Vai interromper. Porque alguma coisa está errada. Se tem 20 pessoas ali, por que que uma não voltou, né? Então o DR ele faz justamente isso. É por isso que ele desliga. Então, por exemplo, vamos supor que tem lá uma pessoa usando um equipamento na cozinha, né? E esse equipamento pode ser uma geladeira, pode ser qualquer coisa, e de repente ela pegou ali e estava descalço e levou um choque. O que vai acontecer é que quando ela tocou naquele equipamento, a corrente elétrica, é que ela está circulando ali nos fios, né, digamos assim, ela uma parte desvia para o corpo da pessoa e vai sair no chão. Então o DR entende que a eletricidade, né, a corrente ali, ela não está circulando nos fios, ela uma escapou, uma parte escapou. Então ele diz, opa, tem alguma coisa errada e automaticamente ele desliga. Então, o IDR ele protege dessa forma, Um né? sistema inteligente, né? Isso, é como se fosse um sistema inteligente. Já o disjuntor é se você, por exemplo, você encostou ali por algum motivo um fio no outro, ele dá um curto. E aí ele dá um curto e o disjuntor desarma. Ou no caso, como o Lucas está falando, você tem lá um fio, tem um disjuntor, a pessoa liga o chuveiro, ou às vezes troca o chuveiro, colocou um chuveiro maior, mais potente, e aí está passando mais carga, né, mais energia do que o outro. E aí o disjuntor desarma. O disjuntor vai proteger se tiver um curto-circuito e se tiver um excesso, digamos assim, né, falando de uma forma mais simples, de energia. O IDR, por que que ele salva vidas? Porque ele vai perceber se alguma coisa estiver errada. O chuveiro elétrico, você está lá tomando banho e de repente a resistência queima, sei lá, acontece algum problema, que poderia a pessoa levar um choque. Só que ele percebe na hora que alguma coisa deu errado ali, ele desarma. Então, uma máquina de lavar, você está lavando roupa ali, enfim. Ou, por exemplo, não é muito difícil você procurar. Tem uma pessoa está lá lavando um carro, lavando a garagem, sei lá, com a máquina, né? Lá com a vapo. E aí o que é que acontece? Essa máquina vai molhando, molhando, molhando. Se ela tiver algum problema, às vezes a pessoa já abriu para fazer uma manutenção. Ela vai molhar e uma parte da energia vai para o chão. Como está molhado, normalmente a pessoa vai estar descalço. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai levar um choque. Se não tiver o DR, ele vai ficar ali mesmo, infelizmente. Mas se tiver o DR vai entender que houve ali Fuga. uma fuga, algum problema e vai desarmar. E a pessoa pode sim, é porque é muito rápido, mas ela pode sim levar um choque leve, né? Então, mas é coisa assim muito sutil. Porque como o Lucas falou, o IDR ele é até 0,30 ampere, que é tipo uma corrente muito baixa. Além disso, a pessoa já começa a fibrilar, né? Já começa a ter problema no corpo e no coração, enfim, pode vir até a morrer dependendo do tempo que ela ficar exposta. Então, vai fazer uma reforma, isso aí é uma coisa que eu falo, vai fazer uma reforma, vai construir, contrate um eletricista. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa contrata curioso, né? Contrata uma pessoa que diz que E faz tudo, o famoso faz já tudo, né? faz tudo, né? Mas na verdade não é. Cada um na sua área, né? Isso, não é brincadeira. A eletricidade ela pode matar e ela mata. Então imagine, você vai fazer uma reforma, vai construir, né? Vai fazer tá ali na sua casa,
Às vezes pode ser uma luminária, pode ser um ar-condicionado, pode ser o que for. A pessoa vai estar construindo, estar reformando, ela muitas vezes ela vai fazer o quê? Ela vai pintar, né? A gente chegou num local que a pessoa tinha pintado, tinha feito algumas coisas. Até as tomadas trocou uma ou outra, mas estava do lado do mesmo jeito, tomada antiga, cheio de adaptador, cheio de gambiarra. A pessoa faz o fogo, coloca a luminária nova, faz tudo. Mas a parte elétrica deixa para Deixa lá, como tá. né? E aí vai acontecer o quê? Vai ficar desarmando, Isso. pode ter incêndio, né? A pessoa pode ter vários problemas e alguém pode até morrer. Então, olha que não é brincadeira, não. Por isso que a parte elétrica, quando você vai fazer, você tem que ter um profissional realmente que conheça, né? Que saiba ali os cuidados, porque você está lidando com vida, não é Principalmente outra quando coisa. é num imóvel usado, né, há mais tempo, né? Isso, isso. A gente costuma fazer, por exemplo, já aconteceu de, por exemplo, a pessoa pedir para fazer uma reforma lá no apartamento. Aí o apartamento era muito antigo, né? Os fios também eram muito antigos e não dava para fazer a troca, muitas vezes lá do subsolo até em cima no apartamento. Aí a pessoa disse que queria colocar ar-condicionado, air fryer, forno elétrico, foi dizendo um monte de coisa. Eu avaliei ali que não dava para fazer a instalação e realmente não fiz. Por quê? Agora, se ele queria fazer, com certeza alguém fez. Mas e nessa situação que você, não dá para fazer, o que dava para fazer, o que é que tinha que ser feito para fazer uma instalação nova? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tentando não prolongar muito por causa ao Lucas falar aqui também, né, que ele dá o exemplo. Pode falar. Mas vamos supor, a pessoa tem um comércio, né, ele tem lá um local, ele vai alugar. Ali funcionou 10 anos um escritório de advocacia. Tinha ar-condicionado, uma cafeteira, computador, enfim. Aí a pessoa, ele sai dali daquele prédio e a pessoa vai naquele local, era um local grande, amplo, vai colocar uma hamburgueria, né? Vai colocar uma hamburgueria. Ele vai ter freezer, ele vai ter mais ar-condicionado, ele vai ter geladeira, ele vai ter um monte de máquina ali, Pesada. pesada, elétrica, estufa, enfim, um monte de coisa. Será que aquela instalação que atendia ao escritório de advocacia vai atender a hamburgueria? Não. Não, de jeito nenhum. Então, você chega para a pessoa, aí a pessoa diz assim: não, mas aí funcionou a vida toda, esse prédio tem 20, 30 anos. A gente Mas teve um exemplo agora no centro, não foi? Há Hum. pouco tempo. Sim, sim. Aí justamente por isso. Aí só que você chega lá, avalia e às vezes dá o orçamento, diz o que é que precisa ser feito. Olha, a gente tem que mudar essa instalação aqui todinha, desde o medidor, tem que trocar os fios ali da rua, né, os cabos, tem que fazer a instalação nova, tem que colocar um quadro novo. Aí a pessoa, não, mas isso aí não dá não. Aí vai chamar outro, sempre vai ter outro. É a mesma coisa, vocês fazem um orçamento de pintura, a pessoa não quer, vocês explicam que tem que ser a massa acrílica, isso, aquilo, e a pessoa às vezes acha que é exagero ou que não é. E aí chama outra pessoa. Sempre vai ter outra pessoa que faça. É verdade. Mas aí vocês sabem qual é o problema de não usar um material de qualidade e um material adequado ali. O eletricista, ele é amigo ou inimigo do pintor nessas horas? Quando vai fazer um acabamento agora. Quer falar do Não, Lucas? Eu pode vou falar. dar a minha opinião. Olha só. E, já tiveram, sobre esse assunto, já tiveram algum atrito com algum pintor ou algo parecido em relação a isso? rapaz, tem um negócio curioso, né? Teve uma cliente que chamou que ela estava tendo problema lá nos chuveiros, que estava tendo algum problema. A instalação dela era boa, mas o chuveiro era um chuveiro que ela usava menos potente, depois queria o mais potente e a gente precisava, avaliou no final, precisava mudar os fios. Aí, uma das coisas que a gente faz logo é olhar o quadro de energia, né? A gente foi lá, olhou o quadro, procurei assim, aí não vi. Aí perguntei a ela, ela disse, aí tá ali. Aí quando eu olhei assim, era um quadro ainda de ferro.
O cara tinha Antigão. pintado a parede, amassou a parede todinha e amassou o quadro. O quadro ficou. Aí, Tá pra tirar o quadro foi Teve que complicado. quebrar. Porque, assim, ele Chumbou, acabou ligou, ele não chumbando. tirou a tampa Fez. né, ele fez por cima mesmo da tampa, amassou, pintou, enfim. Não pintou não, minha gente. É uma Meu mágica. Deus. Aí, assim, é interessante, né? Mas quando a gente pega, por exemplo, uma obra no começo, que a gente vai fazer, a gente faz toda a elétrica, puxa os cabos, enfim, deixa lá os pontos de tomada, de interruptor. Para mim, o que é que eu gosto de fazer, né? Falo com o proprietário, com o engenheiro responsável, enfim. A gente só coloca a tomada no lugar depois que o pintor terminar, né? Depois que o pintor terminar, por quê? Às vezes é uma textura que vai fazer, às vezes é vai pintar a parede lá e tal. Aí, normalmente, eu espero, se for possível, porque tem gente aí que passou numa situação, né, que a gente até combinou, olha, vamos colocar só depois. Aí o dono da obra, não foi, Lucas? Disse, não, coloque aí, o pintor se vira e tal, mas tanto iluminação, para deixar lá no local, a gente faz os cortes no gesso, né, faz tudo, mas para colocar as luminárias no local e as tomadas, se possível, a gente espera o pintor terminar. Aí, claro, a gente tem a gente já Bom senso, né? é. Aí, por exemplo, a parede está pintada. O que é que a gente faz? A gente lava a mão, procura não tocar na parede. Acontece, às vezes, por um acaso, mas assim, terminou a pintura, a gente vai lá e coloca, né? Já tem muitos lugares que eu chego, aí isso aí já é quando a gente chega no local que a gente está chegando a primeira vez, que está lá as tomadas e a gente tem que ter um cuidado grande porque não é retirado a tomada para fazer a pintura, para fazer a textura, e ela cola. Aí se você puxar a tomada, vem um pedaço, né? Então aí você tem que passar o estilete e tal, só que às vezes acontece de ficar um pedaço, né? Ou seja, mostra a parte de trás da pintura. Mas assim, se a gente tiver responsável por uma obra, né, e a gente puder, a gente combina com o pintor, né, para só fazer aquele acabamento depois. E às vezes o pessoal vai dar uma primeira demão e tal, mas a gente sempre que for possível a gente faz dessa forma. Então assim, seja o pintor, seja o gesseiro, acontece muito. A gente tem umas luminárias para chegar, o pintor ou o gesseiro já fez o gesso todinho, e às vezes a luminária o pessoal está usando muito LED, né? E aí tem que cortar. Só que às vezes antes do gesseiro começar, teria que ter o projeto de iluminação. Mas às vezes o gesseiro começa. Isso é uma dificuldade muito grande, até mesmo pra gente também. Isso. Porque geralmente quando. Principalmente eu acho que no de drywall, a dificuldade maior, porque faz o projeto de drywall, passa a elétrica, aí vem os perfil, né, grandão, né? Aí é para embutir, aí embute, quando embute, aí fica a diferença do teto. Aí o pintor tira na massa. Resolve. Aí a gente muitas das vezes não consegue fazer esse nivelamento. Eu acho que na maioria das vezes. Normalmente, quando tem essa situação, é como o Rafael falou, né? Sempre se une com PD, com gesseiro, para fazer de uma forma que, como o Edinaldo viu lá na Kivia mesmo, a gente fez a parede. Ele, rapaz, quando chegar aqui eu quero que esteja bem certinho. A gente foca bastante para quando colocar o perfil, ele tá bem da forma certa, nivelado certinho para o pintor vir, fazer a pintura dele e ficar tudo ok. Mas aí a questão não é nem a gente e vocês, a questão é, que nem ele falou, tem o projeto, vai passar uma luminária, o reforço da placa, o reforço da placa corretamente, porque se você faz poucos espaços, vou fazer um espaço que é para ser 10 pontos, você faz 4 ou 5, quando você fizer o corte, vai baixar. Aí como é que fica? Aí o Só vai cara pro não pintor. quer resolver, o Só vai cara pro que pintor. fez o furro. Já ganhou dinheiro, já tá longe já faz tempo. É porque nessa situação aí, como um exemplo, se for eu, Rafael, for fazer botar esse perfil, e esse perfil é largo, né? E ele tem que precisar de um reforço.
querendo ou não, a gente vai ter que falar com o cliente, ó, tem que refazer isso aqui. Aí vai ter que Aí é refazer. um prejuízo que às vezes os caras não querem. Tipo, o forro pintou aí e ficou troncho. E aí, muitas das vezes é complicado demais. Eu sempre jogo pro cliente, digo, olha, vai ficar troncho, hein? Não, dá um jeito, não, digo, não, tem que chamar o gesseiro para botar o reforço no forro, porque não é hoje, nós estamos vendo amanhã, É, o futuro, isso aqui vai ser, já digo logo, vai ser dele. é muito Eu difícil mesmo não isso. faço nessa Principalmente quando o cara pega na Ponta Verde mesmo ali, a beira-mar, tem os apartamentos de varandona que é 200 metros de forro, pô. Aí você vê o tetão, a claridade toda no teto, o teto todo troncho. Por quê? Porque não foi feito o reforço adequado para passar a iluminação correta. Aí só para complementar, né? Você falou aí na questão, não é que seja amigo ou inimigo, mas tem muitas vezes. A gente chega no local, já foi feito o forro, É, já foi pintado, o gesseiro já foi-se embora, o pintor foi-se embora, e a gente chega com um projeto de iluminação, que às vezes depois disso aí tudo que corta tá pronto, tudo, aí vai cortar tudo. aí olha, Aí tem uns cortes aqui para tu consertar, para tu ajeitar a Aí pintura o de pintor às novo. vezes volta e acha ruim, rapaz, aquele eletricista escolheu. Mas só que a culpa não é de vocês. Ah, A culpa não é de vocês. É Mas é mais de quem pintor, é. pintor e eletricista. É amigo de pintor, como é? eu acho assim, né? É E amigo e inimigo. como eu disse, a gente tem muito isso de dizer, faz o pintor faz raiva, o gesseiro faz raiva, não sei o quê, e o gesseiro vai falar a mesma coisa do pintor, E e assim aí vai. E assim do vai, marceneiro. né, do marceneiro e É, tal. Mas assim, sempre que a gente pode, a gente faz uma um parceria, combinado, né? um combinado. Às vezes a gente chega no local, já foi feito tudo, às vezes já tem até pronto lá, só que os móveis geralmente demora muito para chegar, quer planejar e tal, e às vezes o apartamento já está pronto ali. Então a gente vai chegar só para colocar a iluminação, por Eu, exemplo, no móvel. na construção, assim, nessa questão de um apartamento grande, imóvel grande, eu acho que o que mais retém o trabalho, assim, são eles, os móveis planejados, porque eles querem chegar, passa 60 dias para chegar os móveis, os caras querem ir embora em 15 dias, quer montar tudo rápido, e aí depois vem a parte da elétrica, que tem muito LED hoje, né, nos móveis, nas cabeceiras, aí acaba aprendendo a gente em um serviço que já era para ter saído há muito mais tempo. E isso eu acho que um pecado enorme dos construtores e de quem faz reforma. Muita- Eu fiz um vídeo uma vez comentando mais ou menos isso, né? Que a gente, como um eletricista, às vezes passa um ano numa obra, Uma obra, né? uma obra. Passa 6 meses, 8 meses, enfim. O Teve uma o obra, dinheiro que você pediu compensou, compensa? às vezes não, Não, né? não compensa. Mas por quê? Porque você Não tem que compensa, eu sou chegar. polêmico Sempre, mesmo, né? falo mesmo, tem Sempre. essa não. E assim, a gente às vezes chega no começo da obra, se for uma casa, por exemplo, lá no Laguna, vou citar um exemplo aqui. A gente chega, vai passar os cabos, depois, quando está construindo, tem que fazer a infra lá dos eletrodutos, depois que está pronto. Tem que passar o cabo, depois que faz o forro, tem que botar a luminária, depois que pinta, tem que colocar as tomadas, depois que tem um móvel, tem que colocar a iluminação no móvel, enfim. A gente praticamente é os últimos a sair, né? O eletricista e o É o, pintor. é o primeiro a chegar e o último a sair. Eletricista, né? Eletricista. Tu acha? Não, eletricista chega mais primeiro Chega primeiro, e o último a sair. penúltimo a O sair. penúltimo, né? Porque os pintores saem por último. Porque Né? o pintor sempre Eu particularmente, se eu entrar numa obra nova, eu prefiro que vocês deixem tudo acabado. Tudo acabado. Normalmente a gente tá fazendo até os cortes, deixando os cortes tudo como. Faz o corte da luminária, o pintor vem, já passa a massa, fica até melhor para ele dar o acabamento, depois a gente bota as luminárias, quando ele finaliza a pintura. Que, Uhum. que, que na verdade, como a gente e o Rafael, como a gente trabalha praticamente igual, né? Igual, a gente sempre olha essa perfeição das luminárias. Corta da forma, do mesmo, o tamanho exato,
tudo Sim. certinho para não ter dor de cabeça nem pro pintor e nem pra gente na hora de deslocar ela. Esse é amigo do pintor. Esse é A mesmo. gente pensa até no, tipo, como o Edinaldo falou, a gente pensa no futuro. Pensa no futuro de eu pegar, fazer uma manutenção, retirar ela da forma que não fique quebrando gesso. Aí tem alguém que fala, rapaz, você fica. Você já tá tomando o espaço do gesseiro que vinha para ajeitar, o espaço do pintor. Não, mas pensando no futuro para ter um objetivo para o cliente, né? Porque como você tá falando do esforro, quando alguém chama a gente, chama para dar a solução e ter o resultado certo, né? Não ter ficar com esses negócios do perfil, ficar um para cima, um para baixo, é para vir organizar e Alinhado. vir alinhado e vir com o objetivo de realizar aquele desejo, o sonho dele. Então a gente vai para realizar aquele sonho que ele tem. Não, quero ter uma iluminação aqui para ficar Mais conforto, mais confortável. confortável. É praticamente isso aí, né, Rafael? Isso aí só complementando o que o Lucas estava falando, né? Imagine, a pessoa pensou lá no ambiente, o arquiteto, ele planejou, né, lá. Então, uma das coisas que o cliente vai ver vai ter lá a pintura, né? E vai ter a iluminação, né? São duas coisas que tem que ficar perfeito. Claro, tem os móveis, tem outras coisas, mas são duas coisas que às vezes o cliente pediu ali uma textura, né? Então tá a parte elétrica ali, principalmente a iluminação tudo certinha, tudo bonito e a pintura bem feita. Isso aí vai encher o olho do cliente, né? Então, assim, Satisfatório, né? vai ser satisfatório. Por isso que, apesar aí, às vezes de alguma polêmica, de alguma coisa, são serviços que deveriam ser em parceria. Apesar da gente saber que às vezes não, né? Mas pintor, por exemplo, eletricista, gesseiro, realmente teria que fazer essa parceria, né? Por quê? Porque isso aí vai ser um cliente que vai ficar satisfeito, Ah, com certeza. né? Ele vai falar, às vezes vai querer mostrar e vai querer indicar você, né? Então, assim, já que é para fazer um serviço, por que não faz bem feito, né? Então, eu sei que às vezes tem umas picuinhas, tem umas coisas, mas assim, poxa, como o Lucas falou agora, o Lucas frisou, é um sonho que a pessoa tem. Ah, com Uma certeza. casa, um apartamento. Ah, Então, já pensou o orgulho que você tem quando você faz aquela pintura, ficou bem feita, ficou bonita, né? Ficou ali, Quando tipo, tudo sai como a realmente pessoa quer, é maravilhoso. né? E a mesma coisa na questão da pintura. Então, assim, é realmente muito, muito bom, né? Ah, com certeza. Ô, Rafael e o Lucas, assim, qual é o conselho que vocês dão para o pessoal de casa sobre a prevenção de choque, o cuidado, né, com essas tomadas, principalmente com criança, né? Quando a criança está começando a andar, criança de 5 anos gosta de mexer. Qual que você fala assim para as pessoas em casa, né? Ó, Porque né, falta só 3 minutos. beleza. Ó, a situação do DR que a gente veio falando do início, eu acho muito interessante ele estar em um quadro, realizar a instalação do DR. Vai ter três motivos. Você olha para aquela câmera. Vai ter três motivos que vai ser o quê? Vai ser, se você passar uma corrente no seu corpo, você levar um choque, ele vai perceber e vai desarmar o disjuntor. A outra situação é que ele vai fazer a proteção, o seu equipamento tá com defeito, ele vai passar uma corrente e ele já vai perceber que tá com fuga de corrente e já tá avisando, ó, o aparelho tá com defeito. Ele vai desarmar. A outra situação é se tiver uma fuga de energia, que já aconteceu, já peguei umas 3 casas, tipo, o fio, fase, pegou e estava dentro de no subsolo, na terra. Aí o fase tava na terra, né? Aí tava úmido e puxando a energia do fase. O que acontece? O contador começa a contar lá, começa a contar, e o consumo da energia vai-se embora. Dispara. Aí fica chegando a energia, chegando mais alta e você não sabe de onde tá vindo. Ah, tá pagando a energia mais cara. Eu aconselharia por esses motivos, que é excelente o DR. Muita gente não, como antigamente quando colocava, né, quando começou
Os eletricistas mais velhos ficavam falando, não, rapaz, pra que DR? Não presta não, DR, só vai Sempre desarmando. tem isso, né? Não serve, inovação. mas eu acredito que é algo muito interessante numa casa, em qualquer estabelecimento, tá em um quadro DR, para segurança, para o consumo, em geral. Boa. Então, a prevenção é tem que botar o DR no quadro e esse é o melhor, né? É, Isso. E assim, só complementando o que o Lucas está falando, vai fazer algum tipo de serviço elétrico, chame um eletricista. Né? Tem muita gente que é curioso, que às vezes quer fazer as coisas e, enfim, pode acontecer um acidente. Então, tem algum problema na sua casa, chame um eletricista. Veja se a pessoa é realmente eletricista. A gente conhece muitos profissionais e tem, por exemplo, pessoas que são pintores e são eletricistas, são Faz as duas carpinteiros e funções. são eletricistas. Isso é maravilhoso. A pessoa, ele é pintor e ele é eletricista, ótimo, né? Ele é, sei lá, ele é pedreiro e é eletricista, ótimo. Se ele tiver qualificação para isso, tudo bem. Agora, não uma pessoa que faz um monte de coisa de pedaço, não sabe, às vezes, porque ele está colocando o disjuntor ali, mas não sabe por quê, né? Então, assim, a sua casa é muito antiga, o apartamento é muito antigo, chame um eletricista para avaliar. Às vezes aquilo ali está funcionando perfeito, não precisa fazer modificação nenhuma. Às vezes precisa fazer uma intervenção por segurança. Então, o conselho que eu daria é: não tente, às vezes, resolver uma coisa só, mas chame um eletricista, chame um profissional qualificado. Pronto, pessoal, é isso aí. A gente quer agradecer muito a vocês a participação. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas foi bom. Mas foi bom. Sigam a gente, curte, compartilhem. Aqui o espaço está aberto para outros profissionais também da área. E a gente tem que focar mais nessa parceria de se unir, de chegar, ó, velho, vamos fazer vamos se juntar aqui. Como é que a gente pode fazer para melhorar para você e para mim, para a gente concluir a obra e entregar a satisfação ao cliente. Então, eu acho que isso é um foco importante para todos nós da área. Fica a dica aí para vocês. Então, até a próxima e valeu!